Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta a mais uma aula do nosso cursinho IFMG à Prova. Eu sou o Lucas Pereira, professor do IFMG Campus Betim. Estamos trabalhando com vocês aqui algumas questões de filosofia que caíram nas últimas edições do Enem. E dessa vez a gente vai trabalhar com Agostinho de Hipona. Bom, vamos ler então esse textinho que o Enem disponibilizou para a gente, né? Ele tem o título de Livre-Arbítrio, né? E está aí numa coletânea de textos importantes, aí, os textos básicos de ética. Bom, de fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual Deus deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Bom, então, sem essa vontade livre, o ser humano não seria capaz de viver e agir corretamente. Aqui é a palavra importante. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim. Então, para essa finalidade, para esse objetivo de agir corretamente. Considerando-se que, se um homem a usar para pecar, recairão sobre ele punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que usasse da sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Bom, então, aqui, ele está dizendo que seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Só que ele afirma que essa vontade livre ela foi dada ao ser humano para agir e viver corretamente. Bom, e aí vem a pergunta. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento, e aí temos as alternativas: desvio da postura celibatária, a insuficiência da autonomia moral, o afastamento das ações de desapego, o distanciamento das práticas de sacrifício e a violação dos preceitos do Velho Testamento. Bom, o que a gente tem que entender aqui? Qual que é a questão que está em jogo nessa alternativa? Bom, então, em primeiro lugar aqui, eu queria dizer que essa questão tem a ver com a ideia do livre-arbítrio, a vontade livre. Bom, na visão do Agostinho de Hipona, o livre-arbítrio ele deveria ser usado segundo a ética da responsabilidade, ou seja, para fazer o bem. A responsabilidade de fazer o bem. Esse foi o intuito porque Deus nos deu o livre-arbítrio, para a gente agir corretamente. A verdadeira autonomia, ou seja, essa ideia de liberdade, ser autônomo, está quando a gente escolhe fazer o bem. Ou quando nós escolhemos livremente o mal, nós não estaríamos usando nossa autonomia, nossa autonomia moral. A ideia de livre-arbítrio diz respeito a essa ideia de autonomia moral. Ora, então a punição do pecado, a punição por causa dos nossos pecados, ela vai ocorrer devido a uma insuficiência, ou seja, quando a gente escolheu livremente o mal, a nossa autonomia moral é insuficiente. Então, por isso, as punições, essas punições divinas, elas estariam, de fato, legitimadas. Elas seriam legítimas. Por quê? Porque o livre-arbítrio ele foi dado ao ser humano apenas para viver e agir corretamente. Então, a verdadeira liberdade, na visão do Santo Agostinho, a verdadeira liberdade seria quando decidimos usar a nossa autonomia para fazer o bem. Ou seja, usar bem a nossa vontade. Então, a alternativa correta é exatamente a alternativa B. Tudo isso que a gente acabou de explicar. E é essa insuficiência moral que é a justificativa da punição divina. Uma vez que
Essa insuficiência, na verdade, é quando nós não agimos livremente. Pessoal, então é isso. Sempre lembrar, então, para Agostinho, né, a ideia do livre-arbítrio, a ideia da verdadeira liberdade é sempre decidir fazer o bem. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço.